Oi pessoal, o professor Demis aqui novamente com vocês e nós vamos começar um assunto novo, tá bom? Nós vamos nessa aula falar sobre a parte de termodinâmica. Nós vamos primeiramente falar a parte de termometria, tá bom? A mecânica, como nós vimos nas aulas passadas, ela se tratava apenas dos movimentos e as causas do movimento. Nós vimos na parte da cinemática que falava sobre o conceito de como as coisas se moviam, né? Trabalhamos o conceito de velocidade, aceleração, e a parte de dinâmica trata as causas do movimento, que são basicamente as leis de Newton. Então nós estamos agora começando um assunto novo, que é a parte de termometria. A termometria ela vai trabalhar com o conceito de temperatura. Nós vamos nessa aula ver sobre o conceito de termometria, os conceitos importantes nessa área de termometria. E na próxima aula nós vamos ver a parte de dilatação térmica. Todos eles estão relacionados com um fenômeno aí de, de temperatura, né? Vamos trabalhar o conceito de temperatura, melhor dizendo, tá bom? Então começa aqui na nossa aula aqui, analisando, por exemplo, uma constelação onde vocês podem se perguntar como é que se sabe a temperatura de uma estrela, né? Como é possível nós determinarmos daqui que temperatura essas estrelas estão, sendo que como é feita essa medição de temperatura, né? Então eu vou deixar vocês um pouquinho nessa curiosidade e no final da aula a gente volta a falar sobre essa temática. E por enquanto você fica pensando sobre isso, tá bom? Mas antes da gente se aprofundar mais no conteúdo, vamos entender o que é essa tal de temperatura e qual a relação de temperatura com o calor. Bem, nessa aula você deve ser, você deve, bem, então nessa aula você deve ter os seguintes objetivos de aprendizagem: saber o que significa a temperatura mais baixa na escala Kelvin, ou conhecido como zero absoluto. Você deve ter visto já esse termo e hoje nós vamos discutir melhor ele. Conhecer a lei zero da termodinâmica, saber o que é o ponto triplo de uma substância e explicar como a medida de temperatura usando o termômetro de gás a volume constante. Então esse é o objetivo da nossa aula hoje. Então vamos para o conceito de temperatura. Bem, você já deve ter visto no ensino médio, o conceito de temperatura está relacionado com o grau de agitação das moléculas. É um conceito muito limitado, né? Mas ele já aborda um pouquinho da temática sobre o que é uma temperatura. Agora nós vamos tentar deixar mais claro ainda o que corresponde à grandeza temperatura. Tá bom? A temperatura é uma das 7 grandezas fundamentais. Então, do Sistema Internacional de Medidas. Na física, nós trabalhamos com grandezas fundamentais. Então, existem vários tipos de grandezas fundamentais, por exemplo, como o tempo. E que outras unidades podem se derivar dela. Ela não pode se derivar de outra unidade. No caso, a temperatura, ela é uma das 7 grandezas fundamentais do Sistema Internacional de Medida, tá bom? Os físicos medem a temperatura na escala Kelvin. Por que na escala Kelvin? Nós vamos discutir já já. A unidade é Kelvin. Embora não exista um limite superior de temperatura de um corpo, existe um limite inferior. Ou seja, essa informação aqui é importante. Não existe um limite superior. Qual é a maior temperatura do universo? Não existe um limite para isso. Não se sabe ainda um limite para isso. Mas nós temos o limite inferior, que é o zero absoluto. Essa temperatura limite é tomada como zero na escala Kelvin. A temperatura do ambiente está em torno de 290 Kelvin. Temperatura ambiente, né? E aí eu trago aqui algumas curiosidades, né? Por exemplo, nós temos no início do Big Bang, fala-se que a temperatura estaria na ordem de 10 elevado a 39 Kelvin. A temperatura do Sol é 10 elevado a 4 Kelvin. O centro do Sol mais quente ainda. Maior temperatura encontrada no laboratório, 10 elevado a 8. Então, nós, cientistas, né, já conseguimos ultrapassar a temperatura do núcleo do Sol em laboratório, tá bom? Então, vocês vejam aí o poder da ciência, né? O poder da ciência é fantástico.
E a menor temperatura obtida pelo laboratório é de 10 elevado a menos 9. 10 elevado a menos 9, nós já vimos isso aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui seria a temperatura. Para aqui, uma observação que eu já ia errando também, né? Em Kelvin, ela é uma unidade de medida que não é dada em grau, porque ela é um valor absoluto. Então a gente não usa grau, a gente só usa Kelvin, tá bom? Então observe, não, não se conseguiu ainda chegar ao zero absoluto, né? Ao zero absoluto, a menor temperatura, mas em laboratório nós chegamos muito próximo, mas não conseguimos atingir. Isso seria uma temperatura impossível de ser atingida, o zero absoluto. Então tá aqui na fotografia para você entender melhor aqui como é que funciona a questão da temperatura em diferentes lugares, diferentes aí posições, para você ter a noção que a temperatura ela varia muito, muito, né? Dependendo de onde você esteja fazendo isso aí, você pode ter uma temperatura muito alta ou muito baixa. Então vamos tentar definir melhor o que seria essa temperatura. A temperatura é uma medida proporcional à quantidade de energia térmica. Então, cuidado pessoal, temperatura não é energia. Energia é, na verdade, se está relacionado com calor. Quando a gente fala essa questão de passagem de fluxo de energia relacionado com temperatura, né? Você deve estar confundindo com a parte de calor. O calor é uma energia térmica em trânsito. A temperatura é, na verdade, ela é uma medida proporcional. Então, ela vai te dar um grau de energia térmica contida numa substância, manifestada como energia cinética molecular. Aqui nós estamos colocando um conceito um pouco mais elaborado do que o nível médio, né? Então, a temperatura está relacionada com o grau de agitação das moléculas dentro do corpo, né? Uma molécula com quantidade elevada de energia térmica se move com alta velocidade. Então, você pode imaginar a substância como se fossem pequenas partículas, e essas partículas estão em constante movimento. E quanto maior esse movimento, maior essa velocidade das partículas, você vai ter uma maior temperatura. As partículas de um gás, elas se movem umas em relação às outras com altas velocidades aleatórias. Então essa é a característica de um gás que nós vamos ver também nas aulas futuras. Quanto maior for a temperatura de um gás, maior vai ser a agitação das moléculas. E num gás, o movimento tem que ser aleatório, tá bom? O sólido, por outro lado, tem baixas energias. As moléculas são mantidas no lugar por forças intermoleculares. Então, a temperatura se comporta de um jeito nos sólidos do que nos gases. Nos gases, o movimento é mais aleatório. Já em objetos sólidos, devido a essa atração intermolecular, eles não se agitam tanto como no gás. Mesmo que a temperatura seja definida em um nível molecular, então a temperatura está relacionada a nível de molécula, né? O efeito da mudança de temperatura são notáveis e facilmente mensuráveis. Isso faz com que a temperatura seja uma propriedade muito útil. Então, mesmo a temperatura sendo uma propriedade a nível de moléculas, você consegue observar fenômenos macroscópicos dessa interferência molecular. A temperatura é uma propriedade básica que pode ser medida utilizando para determinar as propriedades da termodinâmica. Tá bom? Nós vamos estudar ainda nas próximas aulas. Então aqui algumas temperaturas, depois vocês podem dar uma pausa e dar uma olhadinha melhor aí, para vocês terem uma noção da diferença de temperatura em diferentes escalas. Aqui nós temos escalas Fahrenheit, Celsius e Kelvin. E agora nós já vamos falar da lei zero da termodinâmica. Vamos ver. As propriedades de muitos objetos mudam consideravelmente quando são submetidos a uma variação de temperatura. Então nós temos que falar da lei zero da termodinâmica. Primeiro, por que lei zero? Por que não foi a primeira lei? Bem, pessoal, a lei zero da termodinâmica, ela tem esse nome porque ela foi descoberta, formularizada depois das leis da termodinâmica. Então, como já tinha a primeira lei da termodinâmica, que nós vamos estudar futuramente, ela teoricamente tinha que ser antes. A ordem cronológica dos fenômenos tinha que ser antes. Então, como não tinha um antes, colocaram como a lei zero da termodinâmica. O que ela diz? Se dois corpos, A e B, estão separados em equilíbrio térmico,
O que seria então esse equilíbrio? Esse equilíbrio aqui, pessoal, está relacionado com igualdade. Igualdade aqui de temperatura. Então, o equilíbrio térmico é quando os corpos estão com as temperaturas iguais. Então, com o terceiro corpo T, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Vamos tentar entender melhor o que isso significa. Ficou confuso, né? Uma tradução melhor, né? Todo corpo possui uma propriedade chamada temperatura. Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, nós já definimos o que é isso, suas temperaturas são iguais e vice-versa. Isso quer dizer o quê? Olha, se o corpo A está no mesmo ambiente de um corpo B, o corpo A tem equilíbrio térmico com o corpo B, mesma coisa, né? E o corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo C, então quer dizer que todos eles têm a mesma temperatura. Simples, né? Aqui tem uma conversa toda, mas é muito simples. Então, quando você tem objetos com temperaturas diferentes, depois que ele atinge o equilíbrio térmico, através do fluxo de calor, que nós vamos discutir ainda, nós dizemos que todos eles estão em equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico, então, significa dizer que todo mundo está com a mesma temperatura. É uma propriedade da natureza. Então, por exemplo, se você de manhã pega uma cadeira que uma parte é de madeira e outro é metálico, quando você pega a parte metálica, a impressão que nós temos é que a parte de metal está mais fria, não é isso? Porém, pessoal, essa lei diz que não. As temperaturas estão iguais. E por que então as temperaturas você sente diferente? É porque o nosso tato ele não mede bem a temperatura. Ele mede, na verdade, o fluxo de calor, tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso aí, que às vezes nosso sentido nos engana. Mas diz que se você deixar um objeto em contato com outro objeto um determinado tempo, o de maior temperatura vai passar energia para o de menor temperatura, através de calor. Nós vamos discutir melhor sobre isso futuramente, com a primeira lei da termodinâmica. Mas, no final, todos eles vão estar em equilíbrio térmico. Tá bom? Então, para medir a temperatura, pessoal, nós utilizamos os termômetros. Então, os termômetros, ele é uma ferramenta bastante interessante, porque você consegue observar a dilatação, que vai ser tema na nossa próxima aula, com relação à temperatura. E é interessante você utilizar a escala Kelvin, não a escala Celsius e Fahrenheit, porque nas escalas Celsius e Fahrenheit você tem que pegar dois pontos relativos aí. Você pega no Celsius o 0 e 100, o 0 é a água no estado de fusão e 100 graus é estado de ebulição, e você tem que analisar a variação de temperatura e pressão, como vocês já viram no ensino médio. Quando a gente trabalha a escala Kelvin, você pode utilizar aqui o ponto triplo da água, ou seja, só precisa pegar um valor para determinar ele. Então ele é considerado a melhor maneira de se medir temperatura, porque você só precisa de um único ponto aí para medir, que é exatamente o ponto triplo da água, tá bom? Então o que acontece? Sabendo disso, olha só que coisa interessante. Você pega aqui uma temperatura em Celsius e de três gases diferentes, tá bom? Vamos chamar de gás 1, gás 2, gás 3 e gás 4. Já se sabiam que quando você altera uma propriedade de pressão, de volume, você altera a temperatura aqui de um determinado tipo de gás, né? Nós vamos ver sobre a teoria dos gases futuramente, mas de antemão você sabe, quanto maior vai ser a temperatura, maior também vai ser a pressão e vice-versa. Então o que acontece? Baixaram-se a temperatura de determinados gases, e os gases, pessoal, eles se comportam, mesmo sendo diferentes, o comportamento termodinâmico deles são muito parecidos, né? Então, o que é observado? Que para diferentes tipos de gases, formava-se uma reta, e aí eles conseguiam chegar apenas a essa temperatura aqui, por nível tecnológico. A gente não conseguia baixar tanto a temperatura, né? E como é uma reta, você pode fazer o prolongamento dessa reta. E observaram que para diferentes gases, as retas elas convergiam para um único ponto. Ou seja, que ponto seria esse? É o ponto onde a pressão seria zero, onde as moléculas do gás não teriam nenhum tipo de pressão. Ou seja, se ele não tivesse nenhuma pressão, significa que eles estariam totalmente livres e por isso não teria temperatura. A agitação das moléculas seria zero, porque a agitação está relacionada aí com essa parte molecular. E que temperatura seria essa?
é exatamente, aproximadamente 273, acho que é 15 a 14 graus Celsius, tá bom? Que corresponde exatamente ao nosso zero Kelvin, ou o zero absoluto, tá bom? Ao zero absoluto. Bem, você já deve saber que no dia a dia a gente não usa muito as propriedades a escala Kelvin, a gente usa mais a escala Celsius. Em outros países vai utilizar a escala Fahrenheit. Então, para isso, para você comparar diferentes escalas de temperatura, utilizando diferentes tipos de termômetro, você tem que usar pontos. Mas para você fazer a relação entre elas, você tem que saber que o termômetro ele vai funcionar diretamente proporcional. São diretamente proporcionais uma em relação à outra. Então você vai utilizar aqui as equações de primeiro grau para determinar quais equações de temperatura converter uma determinada escala termométrica para outra. Então aqui depois você dá uma pesquisadazinha no livro de vocês, no ensino médio ou no superior. E nós temos as conversão da escala Fahrenheit para a escala Celsius, e da escala Celsius para Fahrenheit, e da escala Celsius para a escala Kelvin, tá bom? E aí, pessoal, entra aquela história aí da lei zero da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica é muito simples, pessoal. Então, se você tem aqui um café quente a 70 graus Celsius, ela está em contato com o ar a 20 graus Celsius, nós temos um corpo A com maior temperatura que outro corpo, vamos chamar de corpo B. Se o corpo A está com a maior temperatura do que o corpo B, o corpo A vai passar energia para o corpo B. Essa energia nós chamamos de calor. Então, calor não é a temperatura, pessoal. Se você tem algo aí com 20 mil graus Celsius, não é calor, é temperatura. O calor é quando há uma passagem de temperatura do A para o B. Isso aqui é uma energia. Energia térmica, tá bom? É uma energia. E no final, eles vão ficar com a mesma temperatura. Ao ficar com a mesma temperatura, nós chamamos de equilíbrio térmico. Vou botar aqui, quando a temperatura A for igual à temperatura B, nós temos o nosso equilíbrio térmico. E nós temos a aplicação. Nós não vemos muito isso aqui no Nordeste, porém aqui nas regiões sul e frias, né, do nosso planeta, você tem essa tecnologia, o Sol, uma placa aqui metálica, aquecendo a água para que a água aqui do chuveiro fique mais quente, tá bom? Mais quente. Então é basicamente isso, pessoal. A lei zero da termodinâmica. Você tem um corpo A e um corpo B. Se o corpo A ele vai medir uma temperatura aqui, tá? 22,5. E até não tem dizendo se é grau Celsius, é Fahrenheit ou Kelvin mesmo. E aqui, ó, também possivelmente vai estar em graus Celsius. Não vai ter troca de energia. Só tem troca de energia de A com B quando as temperaturas forem diferentes. E nesse caso você pode dizer que eles estão em equilíbrio térmico. Então bora lá resolver algumas questãozinhas, tá bom? Um professor de física encontrou 2 termômetros em um antigo laboratório de ensino. Os termômetros tinham somente indicações para o ponto de fusão do gelo e ebulição da água, ou seja, só tinha esses 2 pontos. E que é o necessário para fazer um termômetro. Tem que ter pelo menos 2. Na escala Kelvin só precisa de 1, que é o ponto tríplice da água, né? Aqui a gente precisa de 2. Além disso, na parte superior do termômetro estava escrito o símbolo grau Celsius. Então nós sabemos qual é o que tem grau Celsius. E no outro termômetro, grau Fahrenheit. Com a ajuda de uma régua, o professor verificou que a separação entre os pontos de fusão de gelo e ebulição da água era de 20 centímetros. Então nós temos a distância do fusão do gelo e ebulição da água, 20 centímetros. Com base nessa informação e na figura apresentada, podemos afirmar que a 5 centímetros, o ponto de fusão do gelo e dos termômetros tem temperaturas de... Então vamos lá, pessoal. Então nós vamos ter que utilizar aqui as proporções aqui para entender. Existem várias maneiras de você responder essa questão aqui. Nós vamos mostrar aqui uma, mas você utilizando proporção matemática, você pode responder inclusive diretamente essa questão, sem fazer muito cálculo. Então vamos lá. Primeiro nós vamos fazer aqui, vamos chamar aqui de TC. Eu quero saber que ponto é esse, tá bom? Aqui vamos chamar de TF.
Então, se você pegar aqui, ó, 100 menos 0, vamos colocar aqui, ó, 100 menos 0, e dividir ele por TC menos o 0, peguei, ó, 100 menos 0, TC menos o 0. Ele vai ter que ser igual. Agora vamos pegar só parte de números. Então é 100, não, aqui é 20 menos 0, né? A altura aqui, ó, 20 menos 0, ó. Aqui nós vamos trabalhar apenas centímetros. Então nós estamos temperatura do lado esquerdo, aqui distância do lado direito, tá bom? E aqui vai ficar 5 menos 0. Então vai ficar como aqui, ó, 100 dividido por TC é igual a 20 dividido por 5. Bom? Então aqui eu faço produto do meio igual ao produto dos extremos, né? Então nós temos 20 TC igual a 500. Então o TC vai ser 500 dividido por 20. Ou seja, 25 graus Celsius. Então, pode ser letra A, D ou E. De cara aí, tá bom? Professor, você falou que a gente poderia fazer isso diretamente. Poderia. Quando esse caso aqui é de 0 a 100, a variação aqui é só de 100, né? Você pode trabalhar com porcentagem. Aqui, por exemplo, o 5, ele é 1/4 do 100, né? 1/4 do 20, melhor dizendo. O 5 é 1/4 do 20. Então, 1/4 de 100 é 25. Então, diretamente você poderia ter feito. Bom? Mas vamos fazendo um cálculo aqui, porque aí é certeza que vai dar certo, tá bom? Sem nenhuma dúvida, né? E aqui então a gente faz do mesmo jeito, né? A gente pode fazer do mesmo jeito. Então, nós vamos pegar aqui, ó. Voltar aqui até de azul, ó. Você pega aqui, ó. 212 menos 32. E aí você pega... Eu peguei aqui TF menos 32. Ele vai ter que ser igual a... Aí aqui essa distância continua sendo 20 menos 0. E aqui embaixo é 5 menos 0 também, ó. 5 menos 0. Então 212 menos 32 vai dar 180. TF menos 32. E aqui continua 20 dividido por 5. Você faz o cálculo aqui, né? Você vai encontrar aqui 77 graus Fahrenheit. Então a resposta correta aqui vai ser a letra A. Tá bom, pessoal? Então tem muito material na internet onde você encontra a resolução desse tipo de questões. Então, se você tem dúvidas, se você não aprendeu ainda sobre esse conteúdo, dá uma olhadinha e tira as dúvidas aí com seus colegas ou comigo, com o professor no Classroom, tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.